Vascão da Gama é com você, Breno Monsef. Lá na abertura do programa, no destaque, eu falei, você lembra quantos ingressos vendidos que eu falei? Sim. 5 mil. 5 mil. Já são 15, tá? 15 mil ingressos. Peraí, mas de meio-dia até meio-dia aqui? pra cá. Olha só, hein? Eu tinha falado que eu ia esgotar o quê? 2, 3 da tarde? Vai esgotar antes, certamente, né? O jogo contra o Fortaleza só na próxima quarta-feira. O torcedor se movimentando. Isso porque, mais uma vez, ingressos apenas para sócios, né? Pro público em geral seria vendido na segunda-feira. Eu digo que seria, porque deve esgotar. Não vai ter como, né? Não dá pra eu falar, vão esgotar. Mas devem se esgotar nos próximos minutos. 10 mil ingressos vendidos em menos de 1 hora? Pois é, exatamente. Então, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Fortaleza, no retorno do Vasco pós-data FIFA. Então, quem quiser tem que correr aí, quem for sócio gigante, né? Hoje em dia, pra você buscar ingresso do Vasco só sendo sócio. Então, essa é uma informação. A outra é sobre política. A gente vai botar a política no noticiário porque as eleições são marcadas pro dia 11 de novembro. Mesmo com o que eu falei ontem, né? O cenário, por enquanto, ainda tranquilo. Mas a gente já vê algumas movimentações nos bastidores. Ontem eu tinha passado a relação das 8 chapas inscritas, mas pelo que a gente tá acompanhando, vão sobrar 3. Pelo menos as principais com chances de brigar por uma eleição. Júlio Brandt, ele aparece como candidato da situação. A gente sabe que o Júlio Brandt não se dá muito bem com o Jorge Salgado, entre os dois, mas os apoiadores do Salgado estão com o Júlio Brandt. A maior parte dos apoiadores está com o Júlio Brandt, então a situação... Que salada, hein? Pois é, a situação apoia Júlio Brandt, pelo menos nesse momento, a base de apoio do atual presidente Jorge Salgado, que já tinha se manifestado que não se candidataria à reeleição, e isso aconteceu. Quem é o nome forte da oposição? Levinciano. Levinciano é o nome forte da oposição. Várias correntes que fazem oposição a Jorge Salgado tendem a apoiar Levinciano. Por isso que eu falei, né? Algumas chapas vão se unir e tal, a maior parte dos nomes vai se unir com uma, com outra, então a oposição tende a se unir em torno do nome do Levinciano. Aí você me pergunta, Azevedo, mas e o Pedrinho? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Pois é, o Pedrinho surge como uma terceira força. E aí, até hoje pela manhã, o Portal GE fez até uma matéria grande falando que o Pedrinho estaria conversando com o Júlio Brandt. Porque eles já foram aliados. Já foram ali naquela época. Júlio, Pernambucano, Pedrinho, por exemplo, Edmundo e Felipe. Também, o Felipe Maestro. Mas o Pedrinho soltou um vídeo agora no final da manhã, vídeo mesmo, ele falando que não houve conversa com o Júlio Brandt e que na chapa dele, ele sendo eleito, não vai haver sucateamento. Palavra do Pedrinho. Usou esse termo, sucateamento. Ele até falou que a matéria não procurou, não deu palavra pra ele, porque a matéria do Portal GE é uma matéria grande, como eu falei, detalhando várias até com aspas de apoiadores, enfim, não citou alguns nomes, mas com entrevistas feitas, né? Está na matéria do Portal GE. E a venda verdade, se a gente lembrar que o Pedrinho largou um emprego e tanto, com um salário pomposo, na maior emissora de TV do Brasil. Um dos principais comentaristas. Exatamente. Pra se lançar. E sendo muito elogiado, inclusive. Pois é, e o Pedrinho falou que na chapa dele não vai haver sucateamento. Então, pelo que o Pedrinho tá falando, ele não vai se aliar a ninguém. Vai surgir como uma terceira força e vai se apoiar nisso. São mais de 6 mil nomes aptos para votarem. Então ele vai ter que conquistar a maior parte desses 6 mil para ser eleito. Então, nesse momento, são os 3 nomes que surgem como aptos, digamos assim, a serem eleitos. Né? O Júlio Brandt como parte da situação, o Levinciano como oposição e o Pedrinho como uma terceira força que vai tentar vencer nos sócios, fugindo um pouco desses dois. E pelo que ele falou, de cara, ele apareceu no vídeo falando que não vai haver sucateamento, não vai se aliar a ninguém para que haja loteamento de cargo aqui, outro ali. Ele não vai fazer esse tipo de acordo. Portanto, são os 3 nomes nesse momento que vão brigar por essa eleição no Vasco, meu parceiro Bruno Azevedo. Cara, promete, né? Eu, sinceramente, né, sobre o Pedrinho, eu acho que realmente ele vai sustentar essa tentativa dele de chegar à presidência, até pelo motivo que eu falei aqui. O cara largou um emprego pra buscar essa oportunidade, né, Gabriel? O jogo político, ele é complicado, né? Na política tradicional, na política do futebol, muita coisa acontece, muita gente interessada em assumir esse cargo, mesmo que supostamente esvaziado. Vamos lembrar aqui, Azevedo, o Vasco ainda pode negociar 20% da SAF. Por lei, o Vasco ele tem que resguardar 10, mas vendeu só 70 para 777. Então quem entrar vai ter, de repente, essa moeda de negociação.
querendo ou não, o Vasco ainda tem 30% do futebol. O Vasco, ele não decide o rumo do futebol. O Vasco Associativo não define o rumo do futebol. Mas, ao mesmo tempo, ainda senta na mesa para conversar. Ainda tem algum tipo de participação. Então, assim, eu não quero aqui entrar no mérito do Pedrinho, do Brant. A questão é que o Pedrinho é uma figura nova da política. Porque o Brant tá aí nessa briga, nessa batalha há alguns anos. Leva esse ano, enfim, tem minha opinião, mas pois é melhor, né? A gente ser nem um pouco pode, mais né? conservador na forma como eu vou falar. Respeito muito o candidato, mas acho que adota um modelo de expor, que é um modelo meio sensacionalista, em cima de promessas que nem sempre podem ser cumpridas. Então, assim, no fim das contas, a gente tá falando sobre um cargo que vai ser definido por um pequeno grupo de pessoas, de uma forma indireta, enfim, tem toda aquela confusão de eleição no Vasco. Então, seja o que Deus quiser, com todo respeito. Vamos aguardar agora. Nenhuma surpresa sobre essa corrida pelos ingressos pro jogo contra o Fortaleza, né? A torcida do Vasco é maravilhosa, a gente elogia e é nosso trabalho repetir os elogios aqui, porque o que faz é algo sensacional por parte da torcida Cruz Maltina, que seja mais uma grande festa e isso com certeza impulsiona o jogador dentro de campo. Ah, com certeza. E vamos lá, esses ingressos vão se esgotar rapidamente, né, cara? 10 mil ingressos vendidos em 50 minutos mostra realmente que essa torcida chega junto.